No final do século XIX, quando Gaudí terminava o Palau Güell, Barcelona vivia uma situação explosiva de conflitos sociais. Se creaban condiciones de bienestar para un sector determinado de la población, pero luego se creaba una dependencia económica por parte de estas clases populares que vivían en condiciones de trabajo terribles. Es decir, reivindicar un mínimo de higiene en ese trabajo, un mínimo de horas libres, significava luchas tremendas, luchas sociales y muertos. Os operários criaram organizações e uma ideologia para afrontar a situação. O anarquismo se enraizou com força. Había una represión contra el anarquismo bastante seria, extremada además, pues, por ejemplo, por el atentado contra Cánovas o por el intento de asesinar a Alfonso XIII. Todo eso crea que la patronal se organice incluso y que bandas de pistoleros que tratan de enfrentarse a los sectores armados del movimiento anarquista en algunos momentos. Golpes como o atentado à bomba ao Gran Teatro del Liceu e a repressão que veio depois eram o início de uma guerra que estava por vir. Para tentar aliviar os graves enfrentamentos que aconteciam nas fábricas, Eusèbe Güell fundou nos arredores de Barcelona uma colônia fabril com uma nova doutrina social. Pretendía que se viviese el trabajo como una gran familia. Creó la colonia Güell con esa intención, de ejercer un poco como de patriarca. De jefe sí, pero que se interesa por los problemas de sus obreros, que les proporciona casa, vivienda, en fin, una serie de servicios para que ellos puedan estar más cómodos, de alguna manera. Além disso, na colônia, a ideia era realizar uma tarefa de reevangelização dos trabalhadores no intuito de conseguir a fidelidade e a obediência que vinham sendo negadas. Para a construção da igreja da colônia em 1898, Eusèbe Güell contou com seu amigo Antoni Gaudí. Gaudí, en vez de proyectar el templo de la colonia Güell como se hacía tradicionalmente, es decir, con cálculos matemáticos y con dibujos sobre el papel, lo que decidió es construir una gran maqueta que tenía que ser, más que la representación, la visión prácticamente directa del templo. A maquete estereoestática consistia de um sistema de fios presos a pequenas bolsas. Sob a ação das bolsas, os fios tomavam a forma invertida da estrutura real do templo. Ninguém na história da arquitetura havia tentado desenhar um edifício dessa maneira. No interior, Gaudí fez um trabalho especial na escolha e disposição dos materiais, pensando na função do templo como centro de socialização. Deliberadamente deixou o ladrilho limpo e os pilares foram entalhados grosseiramente. Na cripta não deveria haver nenhum detalhe decorativo, nenhum luxo ou enfeite. Essa brutalidade se relacionava à ideia do trabalho que o arquiteto e Güell tinham. Enquanto se construía o templo dessa colônia, Gaudí se colocaria à frente de outro projeto extraordinário. No início do século, Güell decidiu entrar para a promoção imobiliária. O industrial adquiriu a Montanha Pelada, nos arredores de Barcelona, com a intenção de que Gaudí realizasse uma grande obra, o Parque Güell. El Parque Güell se concibió con la idea de crear una ciudad jardín. Eusebio Güell ya ha visto en Inglaterra que esto existía y quiso trasladarlo a Barcelona. Es una obra que representa muy bien la ideología antiurbana tanto de Eusebi Güell como de Gaudí. Antiurbana en el sentido en el que la ciudad es el lugar del pecado, es el lugar de la lucha de clases y por tanto la sociedad natural solamente se puede producir fuera de la ciudad.
A intervenção arquitetônica que Gaudí criou na Montanha Pelada respeitou muito os recursos naturais do local e também conseguiu uma grande simbiose da arquitetura e da natureza. Para o traçado de trilhas, abóbadas e viadutos, utilizou as pedras do local e mandou ajardinar o parque com as mesmas plantas que cresciam ali. Também para abastecer de água a futura comunidade, criou um depurador que recolhia a água da chuva e filtrava em diversas camadas de cascalho. No revestimento decorativo de muitos dos elementos do parque, Gaudí alcançou uma grande expressão de beleza com o trencadís. El trencadís consiste en romper materiales y volverlos a utilizar, a veces incluso reconstruyendo sus formas originales en esas superficies decorativas. A veces consiste en utilizar materiales que ya estaban rotos, trozos de cerámica o trozos de cristal. Pero en cualquier caso, lo que se hace es recuperar algo que había desaparecido, recuperar algo que se había roto, que en realidad en última instancia estaba destinado a ser tirado a la basura. Todos esos escombros quedan redimidos por las manos del artista. Gaudí deu ao parque uma significação complexa por indicação de Eusèbe Guel, que desejava homenagear a cultura grega. A ideia era transportar o esplendor helênico para o coração da Catalunha. Mesmo assim, os compradores não apareceram. Fue un fracaso, la gente no creyó en él. Yo creo que la gente le daba miedo, a los ciudadanos de entonces les dio miedo alejarse del centro. Estaba previsto para 60 parcelas y acabaron viviendo solo 3 familias. Eusebio Guel con la suya, Gaudí y una sola persona que compró, ¿no?, una parcela. Arrasado com o fracasso, Gaudí mudou para o Parque Güell com os 2 únicos sobreviventes de sua família. O pai, que havia abandonado Reus para cuidar dos assuntos do arquiteto, e a sobrinha Rosa Eia. Pai e filho levavam uma vida de austeridade espantosa e tinham uma dieta muito rígida. O ascetismo dos Gaudí contrastava com os hábitos de Rosa, que estava inválida por causa do alcoolismo. Segundo algumas fontes, ela sempre foi apaixonada por Gaudí, mas nunca foi correspondida. Ver como sua sobrinha ia se destruindo acabou sendo um tormento para o arquiteto. Apesar do fracasso da operação imobiliária do Parque Güell, Gaudí era um arquiteto admirado por seus contemporâneos e procurado pelos promotores. Ele havia chegado ao topo. Barcelona também brilhava em seu esplendor, principalmente no Passeio de Gràcia, onde os burgueses exibiam sua riqueza. Em 1906, apesar da oposição de sua poderosa esposa não adepta de modernidades, Pere Milà, um famoso burguês, contratou Gaudí para construir um prédio de apartamentos nesse passeio, a Casa Milà, popularmente conhecida como La Pedrera, que significa exatamente a pedreira. Es en La Pedrera en donde él, de alguna manera, él muestra todo su potencial. Por empezar, tiene un terreno de 1000 metros cuadrados en pleno Paseo de Gracia que se lo van a dejar para que él haga lo que quiera. Gaudí idealizou um complexo edifício adequado a uma vida de vanguarda com todos os avanços tecnológicos possíveis. En La Pedrera realmente desarrolla la idea de que todo el edificio sea una entidad casi como un barrio donde la gente tiene un espacio común. La terraza es un espacio común, pero también son los desvanes, también son los patios que en todos los demás edificios de esa época son unos patios muy oscuros y muy lúgubres donde solamente sirven para los servicios, y en cambio Gaudí consigue que esos espacios sean un espacio de juego, sea un espacio de cohabitación de los vecinos, de un lugar de encuentro. Durante os 3 anos de construção, a metodologia de Gaudí parecia mais do que nunca de tentativa, erro e correção. Além disso, houve muitos problemas por desobediência às ordens da prefeitura.
Por fim, seu catolicismo fervoroso lhe rendeu duras críticas da imprensa anticlerical que lançou uma campanha contra o arquiteto. Essas circunstâncias situaram La Pedreira no centro de atenção de toda a cidade. Em 1909 foi inaugurada a fachada. O efeito foi estrondoso. Aparentemente era uma montanha repleta de buracos com uma superfície ondulada. La Casa Milá se convierte en una erupción de materia pétrea que aparece en medio de la ciudad. Parece como si la piedra hubiese perdido sus cualidades de construcción, sus cualidades tectónicas, es decir, sostenerse a sí misma, sostenerse una encima de otra y construir el edificio. Al contrario, parece haberse liquefiado. Na Casa Milá, Gaudí quis representar sua visão de um mundo baseado no materialismo e camuflou na fachada uma premonição sobre o destino da cidade. A sociedade industrial e seus valores viriam abaixo. De fato, o desastre viria a acontecer alguns meses depois.